texto sagrado. O que isso quer dizer? Palmeira representa uma cobertura. Débora não julgava, não pregava e nem mesmo profetizava, porque era profetisa debaixo, se não debaixo de uma cobertura. Por isso a importância de cada obreiro, de cada pessoa que, embora seja chamado, rudimentado pelo Espírito Santo, está sobre isso, debaixo da cobertura espiritual da liderança que Deus tem ordenado ao ministério. Aleluia! Eu te trago pessoas que lideraram o povo por certo período, mas não estavam debaixo da cobertura própria. Abraão, o pai da fé, a Bíblia nos diz que quando o Senhor chega na tenda de Sara para visitar Abraão e abrir o seu ventre para gerar a promessa que Abraão já estava esperando, na idade de 84 anos, Sara com a idade avançada, a palavra nos diz que Abraão estava debaixo dos carvalhais de Mamre, estava debaixo de uma cobertura do irmão Piscol, homem que era, aleluia, vizinho de Gomorra, que tinha relações com seu sobrinho lá, homem que se envolveu na guerra quando Ló foi pego pelo rei, pelo Abraão, rei de Sodoma, levando Abraão a investir com seus obreiros e a ir resgatar de novo para a presença de Deus. Por isso você é o obreiro que foi ungido, você é o obreiro que foi consagrado ao Senhor, você, aleluia, é rudimentado pelo Espírito para se posicionar espiritualmente ao lado do teu líder, do teu pastor, como os obreiros de Abraão, e ir resgatar aqueles que saíram, que deixaram o caminho, que deixaram o ministério, que estão perdidos. Aleluia, mas você está debaixo de uma cobertura que Deus tem te posicionado. Abraão estava debaixo dos carvalhais de Mamre, a cobertura nem dele era, aleluia, mas Deus se revelou e visitou-se na sua tenda, cumpriu a promessa que tinha feito, aleluia, e abençoou a sua casa. Quando estamos posicionados espiritualmente, aleluia, o Senhor nos abençoa. Por isso eu desejo crescimento a todos os ministérios, aleluia, que Deus tem levantado nesta noite. Aleluia. Aleluia. A segunda pessoa que se achava incapaz, que estava malhando o trigo da palavra de Deus, debaixo de uma cobertura que não era dele, debaixo de uma cobertura que não era da sua tribo, é Gideão. Gideão se julgava uma pessoa incapaz. Quando Deus se revelou, ele estava malhando trigo debaixo do carvalho que está em Ofra, que não era dele, como diz em Juízes 6:11, mas pertencia aos bezerritas. Mas Gideão estava ali, estava malhando trigo, sacudindo a palha, zelando pela semente, zelando pelo trigo, zelando pela palavra. Por isso diz Timóteo, aleluia, que todo obreiro tem, aleluia, que zelar e perseverar pelo ministério da palavra de Deus, porque é a palavra que sara, que cura, que liberta, restaura e dá a vida eterna. Débora malhava o trigo, aleluia, Débora estava julgando Israel, cumprindo o seu ministério de profeta, mulher de Deus e juíza. Débora tinha 3 ministérios e ela cumpriu os 3. Débora era uma excelente esposa, mulher de Lapidote. Débora era uma profetisa, profetizava segundo a palavra de Deus, debaixo das palmeiras. Aleluia! E Débora foi levantada como juíza. Quando nós nos posicionamos dentro do ministério que Deus nos levanta, Deus tira outro. Por isso, se você se posicionar dentro do ministério do diaconato, Deus vai te capacitar, vai te dar dons, vai te dar outros ministérios. Quem sabe você é diácono e só prega, o Espírito vai te ferramentar, te rudimentar com as suas ferramentas, vai te dar dons de curas,
vai te dar mais ministérios para você que zela pela palavra de Deus. Quando Débora se posiciona, eu li a oração, aleluia, e eu não vou ser extenso, já vou começar a encerrar, aleluia. Deus poderoso, o Senhor não me permitiu, aleluia, estudar para pregar hoje, justamente, e eu gosto disso, porque justamente, aleluia, quando eu não estudo, o Senhor fala o que Ele quer. Quando eu estudo, eu falo o que eu quero, o que eu estudei, o que eu acho. E quando, aleluia, eu não estudo, não tenho tempo para ler, preparar algo para trazer para os irmãos, eu abro a minha boca e Deus fala o que Ele quer. Aleluia, e assim vai estar todo obreiro. Aleluia, deve se apresentar diante de Deus. Todo obreiro deve se apresentar como obreiro aprovado diante do Senhor, porque não é você que vai falar, mas o Espírito Santo. Por isso disse Jesus Cristo: não fica temeroso quando te colocar diante de uma grande multidão para falar, porque na mesma hora o Espírito Santo te dará a palavra. Nos virarão diante de reis, vão te levar diante de governadores, diante de prefeitos, de juízes, mas na mesma hora o Espírito Santo vai colocar na tua boca a boa, poderosa, sã e doutrinária palavra de Deus, para que o verbo e a vontade de Deus, aleluia, seja feito. Débora, aleluia, fala em sua oração, citando os juízes que foram levantados diante dela. Ela cita Otoniel, da tribo de Judá, homem, aleluia, que era da tribo de Judá, que tinha uma aliança com a casa de Recabe, os Recabita. Esse no livro de Juízes, capítulo 1, ele diz que ele foi, aleluia, esposo de Isca, filha de Caleb. Quem não lembra de Caleb, quem não lembra de Josué, quando passaram o rio, circuncidaram o povo porque não circuncidavam no caminho. Deus fez uma promessa para Caleb, ia lhe dar Hebron, aleluia, mas Josué já viria morrido. O povo estava entrando num ciclo vicioso, era um ciclo de idolatria, meu irmão, era um ciclo de apostasia, esquecimento da palavra de Deus. E é triste quando o povo esquece da palavra do Senhor. A idolatria entra, a heresia entra, o oba-oba entra em meio da igreja. Oh Deus poderoso, e a sequidão espiritual e a sede da boa e velha palavra de Deus toma conta dos obreiros. E Josué, que zelava pela palavra de Deus, haveria sido sepultado. O povo haveria esquecido a lei, aleluia, que ele tinha dado a Moisés. O povo esqueceu da lei que o próprio Josué, aleluia, lavrou, reescrevendo nos montes, aleluia, e nas campinas de Jericó. Ei, meu Deus poderoso, o que leva a Deus a levantar Otoniel, da tribo de Judá, um homem guerreiro, espadachim. Oh Deus poderoso, Rei da glória, em meio a um povo que estava numa situação decadente, Deus levanta ele, aleluia, para dar livramento ao povo de Deus. É por isso que Deus te escolheu, porque Deus tem almas para ganhar. É por isso que Deus está te capacitando para o ministério da palavra, te dando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como Ele deu ao Daniel. É para ti ganhar almas para o reino, é para ti, aleluia, despedaçar o jugo de Satanás, é para ti manejar a boa palavra de Deus e ganhar almas para o reino dos céus. Só que o Daniel morre. O ciclo vicioso começa por 40 anos. Israel entra num ciclo quádruplo, aleluia, de esquecimento da palavra, que gera, aleluia, sofrimento, que traz o arrependimento e chega no livramento, aleluia, porque quando Israel era liberto e livre pelo juiz, eles adoravam o Senhor, mas tornavam a se esquecer da palavra. Por isso, guarda a palavra na tábua do teu coração. Guarda a palavra de Deus, porque é ela que vai te conduzir à salvação. Aí Deus levanta Eude. Eude era um homem benjamita da tribo de Benjamim.
mesma tribo de Saul, o mesmo rei de Israel primeiro. Aleluia. Os benjamitas, para os irmãos entenderem, porque Deus levanta Eude. Eude era da tribo de Benjamim. Os benjamitas não costumavam servir o exército de Deus. Os benjamitas tinham por genealogia, aleluia, de DNA, nascerem canhotos. Livro de Juízes, para você conferir em casa, capítulo 20, versículo 15, diz que haviam 700 benjamitas que se especializaram em manejar a funda e servir no exército de Deus, porque somente os destros podiam empunhar a espada e com a esquerda empunhar o escudo. Livro de Efésios, capítulo 6. Por isso, aleluia, manusear a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não esquecendo do capacete da salvação, da sandália, da couraça da justiça e o escudo da fé, que, aleluia, proverá o livramento de Deus. Mas os benjamitas não podiam servir, porque eles eram quase todos canhotos. Mas eles não ficaram chorando, eles não ficaram se lamentando em meio ao povo. Eles se posicionaram na presença de Deus, e Deus lhe deu uma estratégia. Por isso, não fica te lamentando se você não prega, não fica te lamentando se você não louva. Faça como Eude, como os benjamitas, te coloca na presença de Deus, e o Espírito Santo vai te mostrar a ferramenta para servir a Deus e ganhar almas para o Senhor. A Bíblia diz que Eude fabrica um punhal de um côvago e esconde em sua coxa. Ele entra dentro da câmara do rei, que está oprimindo o povo, e ele enfia nas suas estranhas. Por isso eu tenho a palavra para a igreja, dizer a filha Correia: Deus vai colocar na tua mão uma arma poderosa para destruir o inimigo, para saquear o inferno e ganhar almas para o reino, para produzir o livramento, para produzir o livramento para o povo de Deus. Esse é um culto de libertação, é um culto de livramento, é um culto que Deus vai colocar na tua mão a ferramenta do Espírito Santo. Produzir um livramento para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, para o teu esposo, para essa cidade, para a Serra Gaúcha. Se você tem fé, e Deus vai te levantar como um libertador do povo, pregoeiro do Evangelho, exímio, aleluia, anunciador das ferramentas do Espírito Santo para ganhar almas com o reino. Aleluia. Depois de Eude, Débora cita Sangar. Livro de Juízes, aleluia, capítulo 3, versículo 33. Aleluia, para você acompanhar, aleluia, conferir em casa, aleluia. Glória a Deus, louvado é o santo nome do Senhor. Aleluia. Deus levanta Sangar, filho de Anate. Anate eram os gigantes que haviam nos terras cananeus. Outra pessoa improvável, Eude, aleluia, benjamita, canhoto, que foi rudimentado pelo Espírito, e Deus levantou como libertador. Deus levanta justamente a pessoa que se acha incapaz. Porque quando tu te acha capaz, tu está indo na força do teu braço. E quando tu te sentir incapaz, aleluia, aí o Espírito trabalha. Porque Deus dá graça aos humildes e abate o soberbo. Eu sou incapaz da presença de Deus. Por mim eu era incapacitado de estar nessa noite pregando. Por mim eu era incapacitado de estar ministrando a palavra de Deus. Mas um dia eu me coloquei na presença do Senhor e Ele me rudimentou com a ferramenta do Espírito Santo, aleluia, que é o dom de sabedoria e do conhecimento da palavra de Deus para ministrar, ensinar e pregar o Evangelho do Reino, a fim de que Jesus Cristo seja glorificado. Que eu diminua, mas que Jesus cresça, apareça e se manifeste em mim, seu povo, com sinais e maravilhas, com cura
curas e milagres extraordinários. Sangar, aleluia, era um lavrador de terra que estava lavrando a terra como Eliseu, filho de Safate, estava no seu trabalho cotidiano, mas que Deus o chamou e o fez largar a ferramenta, aleluia, que ele estava trabalhando para ganhar pão para a sua casa, e ele colocou uma ferramenta do Espírito para libertar o povo. Os filisteus que habitavam em Gaza, antiga Filistia, terra do gigante Golias, aleluia, estavam fazendo o povo andar por caminhos secundários, e nós cristãos sabemos que só há um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. O povo estava andando por caminho secundário, por causa da idolatria dos cananeus. Quando entra o oba-oba na igreja, quando entra o Espírito da Divina dentro da igreja, quando entra o tudo pode dentro da igreja, o povo de Deus começa a andar por caminhos secundários. Mas Deus levanta Sangar para bater os filisteus e abrir caminho para o povo do Senhor. E Deus se levanta nessa noite como Sangar, aleluia, para abrir caminho diante do povo inimigo, aleluia, e Deus ser glorificado. Sangar, aleluia, pega uma guilhada de boi. Na revista Almeida corrigida, a Bíblia Sagrada está guilhão, mas isso nada mais é do que um guiso com um ferro na ponta, usado para tocar os bois que puxavam o arado. Enquanto Sangar, aleluia, estava se achando incapaz de ser um libertador do povo de Deus, aquela ferramenta que ele usava todos os dias na sua casa, todos os dias do seu trabalho, foi justamente aquela que Deus colocou, aleluia, em seu coração para usar contra o inimigo. E a Bíblia diz que ele se levanta como libertador e abate 600 filisteus e abre caminho para o povo. Ele mata 600 homens com isso, com a milhão de bois. Tu está achando fogo? Aleluia! Aquela ferramenta que tu usa todo dia na tua casa, é essa mesmo que Deus quer te usar. Não vou entendendo. Tu tem orado todos os dias? Pois segue orando, porque essa é uma ferramenta, a oração da fé. O livro de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É essa ferramenta que tu usa todo dia, que Deus vai te levantar para bater no inimigo, para abrir os caminhos para ti, para pessoas, para tua família, aleluia, e operar milagres e maravilhas. Tu está achando pouco a oração? Não, meus irmãos. Através da oração, Deus fez muitas coisas e ainda faz. Através da oração, Deus opera milagres, Deus opera maravilhas. Sangar, aleluia, abate 600 filisteus com a ferramenta que ele usava todos os dias. Ele não precisou de espada, nem de escudo, nem de lança, nem da funda dos benjamitas, nem do punhal de útil. Mas Deus colocou na sua mão. Deus vai colocar na tua mão a ferramenta e o Espírito Santo abençoar o teu ministério. Aleluia. E o nome de Jesus seja glorificado. Débora cita Jael. Jael foi levantado no mesmo período de Débora. Eu vou encerrar. Aleluia. Na oração de Débora, ela cita essas pessoas. Por isso ela diz: os céus gotejaram, os céus se abriram. Porque se o céu não se abrir durante uma oração, a bênção de Deus não desce. Por isso orem até o céu se abrir. Orem até o Espírito Santo começar a proteger o seu óleo precioso. Por isso ora até Deus ouvir a tua voz e abrir os céus para te responder. O povo estava esquecido do libertador Sangar.
O povo estava esquecido dos seus antecessores. Agora, Deus levanta Débora. Se Deus levantando homens, mesmo assim, gerou um esquecimento em meio ao povo, Deus agora levanta mulheres. Aleluia, que eram consideradas frágeis. Aleluia. Me dá o ministério da profecia, de ensino e de juíza e libertadora de Israel. Aleluia. Aleluia. Deus haveria falado com Baraque. Baraque se sentiu como todos os juízes, incapaz, temeroso. Isto porque, aleluia, o inimigo, o exército de Cícera, do rei Jabim, tinha 900 carros de ferro. Aleluia, e isso colocava medo. Ele nada mais era do que um país com potências nucleares, aleluia, com arsenais balísticos, com mísseis de precisão, como países que são temidos nos dias de hoje. Mas quem tem Jesus não teme a opressão do inimigo. Quem tem Jesus não teme a bomba atômica. Quem tem Jesus não teme a terceira guerra mundial. Quem tem Jesus não teme o anticristo. Quem tem Jesus teme a Deus. Aleluia. O Deus poderoso é o Senhor teu Deus. Aleluia. Isto te bastará. O exército de Cícera, capitão, aleluia, de Jabim, era temido. E ele se levantou contra o povo de Deus. Deus falou com Baraque e Baraque ficou temeroso. Ele foi até Débora consultar, que era profetisa, para ver se haveria de ir à guerra. E Débora falou: não só irás à guerra, mas eu irei contigo. E Deus levanta Débora nessa noite para se posicionar ao lado de Baraque e se levantar nessa guerra espiritual, batalhar contra Satanás, aleluia, repreender o inimigo, ganhando almas para o Senhor. Aleluia. Permita que Deus se levanta nessa noite com a unção de profecia, com a unção do dom da palavra de Deus, para ministrar o Evangelho, com um posicionamento ao lado da liderança. Débora fala: Baraque, eu vou contigo. Vamos para o alto do Tabor e vamos clamar a Deus. Aleluia. E o céu vai se abrir. Aleluia. E Deus vai ser glorificado. Aleluia. Débora chega no alto do Tabor, Monte Tabor, fica ao lado do vale de Jezreel, vale das principais batalhas de Israel. Débora passa o val de Jaboque com o exército de Zebulon e Naftali para cumprir a profecia de Moisés que profetizou. Aleluia. Deus da glória, Deus do poder, que Débora com 5.000 de Zebulon e 5.000 de Naftali pisaria o monte Seir, aonde Deus fez fumegar na presença de Deus. Aleluia. E os céus planejaram, o céu se abriu e Deus deu a vitória ao seu povo. Aleluia. Se levanta a Débora nessa noite. Se levanta a Débora nessa noite com um posicionamento espiritual. Vai orar, vai para o monte com Baraque, vai orar até o céu se abrir, vai orar até o Espírito Santo cotejar. Aleluia, o seu óleo precioso do Espírito. Débora no alto do Monte Tabor, da onde Jesus em Mateus 17:3 se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João e falou com Moisés. Isto porque o monte é lugar de mistério, lugar de revelação. Jesus foi para o Monte Tabor, se transfigurou e aconteceu uma coisa improvável. Moisés e Elias apareceram conversando com Jesus Cristo acerca da sua morte, narrada pelo evangelista Mateus no capítulo 17 e no versículo 3. Pedro toma a palavra dizendo: Senhor, aleluia, quer que faça uma cabana para Elias
aleluia, porque o monte é lugar de mistério. Mas quando Débora se posiciona com Baraque no alto do monte, os céus se abrem, os céus protejam, o inimigo é neutralizado. Enquanto Débora está orando com Baraque no monte, enquanto Débora está com um exército de obreiros orando, 5.000 de Naphtali, 5.000 de Zebulon, se o evangelista João Marcos, filho de Maria, não tivesse largado no seu capítulo 4, que era para cumprir uma profecia de Isaías, que Jesus, após passar no deserto, aleluia, ele, para cumprir a profecia de Isaías, a tribo de Zebulon, a tribo de Naphtali, um povo assentado em trevas, viria raiar uma grande luz. Eu diria que essa luz era Baraque, porque a interpretação do seu nome é raio de luz. Aleluia, raio de luz. E quando a luz resplandece, as trevas não prevalecem. Por isso Deus se levantou para ser a luz em meio às trevas e neutralizar o inimigo, aleluia, de tua alma. Aleluia. Glória seja dada ao santo nome de Deus. Aleluia. Quando o céu se abre e começa a proteger, o inimigo é neutralizado. Mas se Débora e Baraque, os obreiros, não se posicionam em oração, o inimigo avança e prospera. Aleluia. Quando o céu proteja, estrategicamente, os carros de Cícera, que eram de ferro, ficaram neutralizados na batalha, não puderam avançar. Os obreiros desceram cheios de unção e venceram o inimigo. Aleluia, inimigo. Aleluia. O capitão do exército fugiu e foi pego na tenda de Jael. Jael, aleluia, que estava com uma ferramenta que ela usava todos os dias, que era um martelo e estaca, porque ela era recabita, e os recabitas não habitavam em tenda. Livro de Jeremias 35, aleluia, mas eles montavam tenda, aleluia, gravavam estaca, estendendo as cortinas da sua habitação, aleluia, para cumprir a oração de Jabes. Livro de 2 Crônicas, capítulo 4, versículo 16, que orou a Deus para que Deus ampliasse o seu ministério, e ampliasse, aleluia, o seu ministério, estendesse as tendas da sua habitação, aleluia. Assim os recabitas permaneciam na presença de Deus. O inimigo entrou na casa de Jael, o seu esposo Obabe não estava, que era sogro de Moisés. Juízes 4, versículo 11, aleluia. Mas Jael estava lá, aleluia, e ela usou a ferramenta que ela usava todos os dias, cravou na cabeça do inimigo e Deus lhe deu a vitória. Por isso, mulher, não cessa de orar, não cessa de glorificar, porque quando o inimigo entrar na tua casa para roubar o teu filho, talvez você esteja pensando, aleluia, já está na hora de ir embora, mas se tu não te submeter e não reverenciar a palavra de Deus, aleluia, o Espírito não vai poder entrar na tua casa. Aleluia. Aleluia. Glorificado é o santo nome de Deus. Jael reverenciava a palavra do Espírito. Deus o rudimentou dentro da sua casa. Quando o inimigo Satanás que veio para roubar, matar e destruir, aleluia, que estava armado com espada, porque ele vinha de batalha, ele deixou seu carro e fugiu. E o inimigo, quando foge, é expulso de uma casa. Ele sai à procura de uma casa vazia, que não reverencia a palavra, e ele acha uma casa vazia e ele entra. E a Bíblia diz que ele, achando, ele traz consigo mais 7. E o estado dessa primeira casa é pior do que o primeiro. Por isso, se nós tivermos atento à
Israel gravou a cabeça do inimigo em terra. Aleluia. E Deus lhe deu a vitória. Não cessa de orar e glorificar o santo nome de Deus. Se coloca de pé. Aleluia. Vamos estar orando e glorificando ao santo nome do Senhor.